Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a correção da atividade que eu havia pedido para vocês há 2 aulas atrás, sobre a narrativa de aventura O Uivo da Fome, tá? Lá da página 78. Eu havia pedido para que vocês lessem, né, esse texto e fizessem as questões de interpretação. Então agora nós vamos fazer juntos as questões de interpretação. Quem já fez, corrige. Quem não fez, presta muita atenção e faz junto comigo. Gente, quem já fez sabe que nós vamos precisar de um dicionário, né? Eu sei que, então quem tiver um dicionário já pega o dicionário antes de começar a fazer, ou aqueles que já fizeram, a corrigir as questões, ok? Gente, só aproveitando aqui para falar um pouquinho sobre o dicionário. Eu sei, gente, que hoje é muito fácil, né? Vocês digitam uma palavra e já aparece o significado, vocês escolhem até em qual dicionário consultar, né, essa palavra, isso online, né? Pelo celular, pelo computador, ou seja, é tudo muito simples, muito fácil. Mas, pessoal, nada substitui o uso do dicionário físico, do dicionário impresso. Então, como eu sempre falo para vocês, eu vou repetir, eu peço, por favor, quem puder ter sempre em mãos um dicionário. Não vou nem dar nomes aqui, pode ser qualquer dicionário, ok? Tem uns dicionários que não são muito caros e que servem muito bem. Por quê, gente? Porque vocês têm que adquirir habilidade em procurar a palavra no dicionário, ok? Porque ela tá ali em ordem alfabética, ali você assimila melhor a escrita, tem outras informações sobre a palavra ali, então nada substitui o uso do dicionário físico, ok? Então quem tiver, pega o dicionário, quem não tiver, sem problemas, vamos fazer juntos, porém quem puder adquirir um dicionário ao longo do ano ajuda bastante. Não somente agora, né, no 6º ano, como o dicionário é algo de consulta que você vai usar sempre. E eu sempre comento também que ele ajuda muito, gente, em produção de texto. Porque ele enriquece o teu vocabulário, certo? Então vamos tentar criar como hábito isso, né? De procurar sempre que a gente tem dúvida, procura no dicionário a palavrinha ali. Ao invés de digitar ali com os dedinhos rapidinhos de vocês, né, no celular, a gente procura no dicionário. Tá bom? Então vamos lá para a página 81, vamos fazer as questões ali. Número 1, dali da parte explorando o gênero. O que é narrado no capítulo O Uivo da Fome, que você acabou de ler? É narrado o que, gente? O confronto entre os viajantes e os lobos. Então, o que é narrado é o confronto entre os viajantes e os lobos. Número 2. Nessa viagem, o perigo e os obstáculos desafiam a astúcia e a coragem de Bill e Henry, o que torna o ambiente desafiador para os viajantes. Como, né, já o próprio nome, o gênero nos indica, né, uma narrativa de aventura, o ambiente ele é um tanto quanto desafiador, né, porque senão não tem aventura na narrativa, né, gente? Então, aqui, esse ambiente é o quê? É um lugar selvagem, pouco habitado, tem a presença de lobos, né? E como que são os lobos? Os lobos são magros e famintos, e também tem a presença do frio intenso. Então, vocês devem ter respondido algo bem parecido com isso. A resposta fica assim: um lugar selvagem e pouco habitado, a presença de lobos magros e famintos, e o frio intenso, ok? Aqui é o número 3. Leia as frases a seguir e identifique o sentido das palavras em destaque. Para isso, analise o contexto, a situação narrada, a frase que antecede tanto a palavra destacada quanto a que vem depois dela. E o encadeamento de ideias. Se necessário, consulte o dicionário. Olha a importância do dicionário. Não é somente se necessário, né, gente? É sempre bom a gente consultar para ajudar a enriquecer nosso vocabulário. Então, vamos começar aqui pela segunda coluna, tá? Eu vou ler ali a frase da segunda coluna, que é onde tem a palavra em destaque, que nós devemos procurar pelo significado dela e numerar conforme a primeira. Bill parecia ter esquecido os presságios da noite anterior. Presságio, que palavra é essa? O que significa a palavra presságio? Vocês devem ter procurado no dicionário, encontrado, e olhando aqui as opções que nós temos, presságio indica o quê? Indícios, prenúncios, ok? Então, vamos colocar o número 2,
nessa segunda coluna, porque corresponde às palavras que estão ali numeradas com o número 2 na primeira coluna, certo? A próxima frase. O desorelhado chegou mais perto dela, ainda alerta e desconfiado, rabo e orelhas levantados, a cabeça bem ereta. O que significa a palavra ereta? Ereta significa levantada, reta, ok? Então, nessa segunda frase da segunda coluna, eu vou colocar o número 1, ok? Que corresponde à levantada reta ali na primeira coluna. A próxima. Tentou esfregar o focinho no dela, mas ela recuou, de modo brincalhão e recatado. Recatado. O que significa a palavra recatada? Significa comedido, púdico, ok? Significa comedido. Então, fica assim, as colunas numeradas 2, 1 e 3, certo? Vamos lá para o número 4 agora. O início do texto descreve o ambiente em que se passa a história, certo? Letra A. Como é caracterizado esse espaço inicial? Como que é caracterizado? Como um espaço hostil. Como um espaço hostil, silencioso, escuro e frio, ok? Como um espaço hostil, silencioso, escuro e frio. A letra B agora, ali da página 82. Que efeito esse clima pretende produzir no leitor? Esse clima aqui dessa descrição anterior aqui, né? Esse espaço hostil, silencioso, escuro, frio. O que esse clima pretende produzir no leitor? Uma expectativa, né, gente? Ele produz uma expectativa que algo irá mudar. Uma expectativa que algo irá mudar em oposição à ideia de que o dia começara bem para os viajantes. Então, é uma expectativa de que algo vai mudar, algo irá mudar, em oposição, certo? É uma ideia contrária, né? Do que estavam pensando, né? De que o dia começaria bem para os viajantes, certo? Vou repetir para vocês aqui a frase agora, como deve ficar parecida de vocês. Uma expectativa de que algo irá mudar em oposição à ideia de que o dia começará bem para os viajantes, ok? Número 5 agora. Vamos lá para o número 5. Em certo momento, desorelhado, para e olha para trás, mirando seus companheiros de matilha e os dois homens. Com que intenção ele faz isso? Ele faz com a intenção do que, gente? De verificar a que distância estava do grupo para correr em busca de proteção, caso fosse atacado, certo? Então, na verdade, a intenção aqui é verificar a que distância estava para saber o tanto que ele tinha que correr, né? Em caso de sofrer algum ataque. Então, deve ficar assim, para verificar a que distância estava do grupo para correr em busca de proteção, caso fosse atacado. Lembrando sempre, gente, que são questões de interpretação. Então, aqui a correção que eu faço com vocês não precisa ser exatamente com as palavras que eu coloco, tá? Desde que a ideia seja a mesma, pode ser com as palavras de vocês, ok? O que vale aqui é a ideia, não precisa descrever exatamente com as minhas palavras, certo? Só para que vocês tenham um viés, assim, para saber que caminho seguir, tá bom? Número 6. Releia o trecho que encerra o último parágrafo reproduzido. Os rosnados cessaram, os gritos morreram, o silêncio se instalou na terra deserta. Letra A. O que essas frases sugerem sobre o que aconteceu com Bill e Desorelhado? Sugerem o que, gente? Que ambos, ok? Ambos, quer dizer, os dois, né? Vocês já sabem, mas é bom lembrar. Foram atacados pelos lobos e provavelmente mortos, ok? Sugerem que os dois foram atacados pelos lobos e provavelmente foram mortos. Letra B. Que recurso linguístico enfatiza o silêncio que tomou conta do lugar naquele momento? Que recurso linguístico enfatiza o silêncio que tomou conta do lugar naquele momento? O recurso linguístico utilizado aqui, gente, é a repetição da estrutura, né? Fica assim, os rosnados cessaram, os gritos morreram, o silêncio se instalou na terra deserta. Então, a repetição de estrutura nessas 3 frases, certo? Então, a resposta fica assim, a repetição de estrutura em
dois pontos, aí entre aspas, porque nós estamos retirando a frase conforme está no texto, né? Os rosnados cessaram, os gritos morreram, o silêncio se instalou na terra deserta, fecha aspas, certo? Aqui a respeito da construção. Relembre os tipos de narrador, considerando os diferentes pontos de vista. Vamos relembrar aqui. O narrador personagem. Quais são as características do narrador personagem? Ele narra a história como personagem que participa dos acontecimentos. Por isso a narração é feita em primeira pessoa. O narrador personagem faz essa narração em primeira pessoa, porque ele é o personagem, ele narra, mas ele participa da história. Ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. Ele conta o que viveu, viu, sentiu e pensou, ok? E o observador? Bom, o observador, ele narra a história como alguém que observa, certo? Os acontecimentos de fora. Daí o uso da terceira pessoa. Porque ele é um narrador impessoal, né? Ele não está participando da história, ele está olhando, está observando e contando o que ele vê, né? Não participa dos acontecimentos, nem sabe o que os personagens pensam, sentem, porque agem de determinada forma. Ele não sabe por que eles agem de determinada forma, porque eles pensam daquela maneira, ele não sabe o que eles estão pensando, o que o personagem está pensando. Ele apenas observa e narra e conta o que está observando. E o narrador onisciente, esse é bem interessante, né? Ele narra em terceira pessoa e sabe tudo sobre os acontecimentos e os personagens. Esse é onisciente, ele sabe tudo. Ele sabe o que pensam, o que sentem, o motivo das suas ações, etc. É o narrador que narra em terceira pessoa, mas ele sabe tudo que os personagens pensam. Com base nas características apresentadas no quadro acima, esse quadro que eu acabei de ler para vocês aqui, né, sobre o narrador e suas características, identifique o tipo de narrador em O Uivo da Fome. Que tipo de narrador é esse, gente? Ele é um narrador observador? Ele observa e conta só? Ou ele é personagem, ele narra em primeira pessoa e ele participa? Não, né? Ele é um narrador onisciente, ele narra em terceira pessoa, mas ele sabe tudo sobre os acontecimentos e os personagens, sabe inclusive o que os personagens pensam, sentem, etc, né? Compare esses trechos dos dois textos lidos neste módulo. Trecho 1, o naufrágio. Ainda falando sobre o naufrágio, aquela parte lá que nós já fizemos a interpretação, né? Que faz parte da narrativa de aventura também. Lembrei-me também de que necessitava de armas. Na cabine do comandante, achei 2 belas pistolas e 2 espingardas, alguns potes de pólvora e um saco de balas. Sabia que no navio havia 3 barris de pólvora, mas não recordava a sua localização. Agora um trecho do Uivo da Fome. O dia começou bem. Não haviam perdido cães durante a noite e se puseram a caminho na trilha e no silêncio, nas trevas e no frio, com uma disposição bem entusiasta. Bill parecia ter esquecido os presságios da noite anterior e até brincou com os cachorros quando, ao meio-dia, eles viraram o trenó num pedaço difícil do percurso. Enumere as diferenças de narração presentes nos 2 trechos de acordo com as definições vistas no quadro na questão anterior. O quadro é aquele que fala sobre o narrador e o que nós lemos e comentamos aqui. Então vamos lá, no trecho 1, gente, vamos observar primeiro o trecho 1 aqui. O narrador conta o que viu, certo? Sentiu e pensou, e é o principal personagem da história. No trecho 1, então, o narrador é o principal personagem, ele conta o que viu, sentiu e pensou. E no trecho 2, aqui, veja só, o narrador não participa dos acontecimentos, certo? Mas sabe o que os personagens pensam. Ele é um narrador onisciente. Então, no trecho 1, o narrador conta o que viu, sentiu e pensou, e é o principal personagem da história. No 2, o narrador não participa dos acontecimentos, mas sabe o que os personagens pensam. Ele é um narrador onisciente nesse texto 2, no trecho 2 aqui. A número 3 agora. Como vimos, a narrativa de aventura contam histórias ficcionais e se estruturam de modo geral em situação inicial, complicação, clímax e desfecho. No primeiro parágrafo, o narrador apresenta a situação inicial. Como ele a descreve? Como que é descrita essa situação inicial ali? Como um dia em que tudo corria bem. Bill e Henry estavam animados. É assim que é descrito, ok? Vou repetir para vocês. Como um dia em que tudo corria bem, Bill e Henry estavam animados. Agora a letra B.
No segundo parágrafo começa a complicação, que acontecimento marca o início dessa parte. O que acontece ali que marca o início da complicação? O que acontece? O trenó vira, né? O trenó vira e se prende entre um tronco de árvore e uma pedra, e forçando os dois homens a soltar os cachorros. Então aí começa, né, o início da complicação. Número 4. Releia o último parágrafo do texto. Quais informações no trecho antecipam que algo assustador está acontecendo? Abre aspas, porque nós estamos retirando esse trecho do texto, né? Não são com as nossas palavras, é exatamente como está descrito no texto, então a informação tem que ficar entre aspas. Então, abre aspas. Ouviu um grande alarido de rosnados e gritos. Reconheceu o uivo de dor e terror de desorelhado. Fecha aspas. Letra B. Que estratégia foi utilizada para criar esse suspense na narrativa? O que foi utilizado ali? Que estratégia que foi usada para criar esse tom, né, de suspense ali na narrativa? Os sons, né, dos tiros, dos rosnados, dos gritos e do uivo do lobo. Esses sons. Pessoal, na próxima aula nós fazemos aqui da página 84, tá? Sobre a linguagem. E entramos na parte de substantivos aqui, revisando mais uma vez, para que possamos fechar esse capítulo, ok? Obrigada, gente. Até a próxima e fiquem bem.